Chamamos agora para fazer sua manifestação o conselheiro do Grêmio e vice-presidente Paulo Luz. Presidente Romildo Bolzan Júnior, ex-presidente e preclaro amigo Luiz Carlos Silveira Martins, vice-presidentes Marcos Herman, Sergei Costa e Cláudia Derich, meu amigo Marcos Bobsin, chefe de gabinete da presidência, e o Diego, que integra a mesa, representando todos os movimentos e o Grêmio Independente. Eu vou me permitir, presidente, pela solenidade do momento, citar todos os movimentos seus presidentes, seus respectivos presidentes. Começo pelo Grêmio Vencedor, na pessoa do Bruneto, do Grêmio Democrático ao amigo Décio, a Nação Tricolor ao Zé Carlos, ao Grêmio Maior, na pessoa do Gustavo, aos Sócios Livres, na pessoa do Bica, ao Multicampeão, na pessoa do Matiello, ao Grêmio Menino Deus, na pessoa do Kelneck, o Núcleo das Mulheres, querida Rosa, os conselheiros independentes, os conselheiros Denis e Anflor, o Grêmio Unido do Coronel Melo, o Diego eu já citei, o Independente, o Vem para o Grêmio do André, o Imortal do Thiago e do Henrique Azambuja, o Sem Fronteiras do Maino, e deixei por último o meu, o Grêmio Sempre. Sonhar é ainda a melhor forma de tornar realidade os nossos melhores ideais, propósitos e anseios de vida. Eu vivo, presidente, nesse momento um instante singular, por muitas razões. Eu sei da responsabilidade de usufruir esse microfone. Uma plateia de tanta representatividade, numa mesa com autoridades que são a síntese da gestão e das responsabilidades do Grêmio. E vou abrir um primeiro pequeno parênteses histórico, que eu fiquei muito feliz. A primeira vez, e eu sou conselheiro desde 1989, portanto, nesse setembro de 19, eu estou completando 30 anos, presidente Cacalo. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar em público foi em 1998, pela sua graça, num aniversário do Grêmio, nesse festejo que nós fizemos sexta-feira, do Jantar Farroupilha, lá no nosso restaurante Mosqueteiro. Volto hoje para dizer que essa construção, e falo aqui em nome da coordenação da campanha. Preciso deixar isso muito claro, que eu estou aqui representando a palavra do Marcos Bobsin, do Kevin Krieger, do Henrique Azambuja, do João Carlos Zago, do Thiago, do Seu Som e de tantos outros que de forma incansável foram construindo essa ideia. E eu preciso fazer uma pequena retrospectiva. Naqueles anos difíceis, houve um momento em que muitos dos senhores conselheiros e conselheiras estão aqui, que nasceu a ideia que nós precisávamos procurar um foro para começar a nos aproximar e atenuar, amenizar aquelas relações que estavam afastadas, que estavam em alguns casos quase que em condições de ruptura pessoal. Na realidade, o Grêmio vivia um momento
eu vou ser direto, de brigas. E nasce uma ideia inspiradora de muitos de se passar a nos reunirmos quinzenalmente num fórum, que teve naquele momento o aval, a liderança e a condução do presidente à época, e que eu preciso citar, Raul Regis de Freitas Lima. Teve segmento, teve prosseguimento pela mesma sensibilidade do presidente que o sucedeu, o Dr. Milton Camargo, e ainda com mais ênfase na presidência do Dr. Biderman e do Alexandre Bugin. Foi se construindo esse caldo de que nós podíamos diferir, ter as nossas diferenças no conteúdo, nas nossas propostas, nas nossas opiniões, mas que tínhamos capacidade de diálogo e de entendimento para convergir quando tivesse em jogo os interesses maiores do Grêmio. E esse sentimento de parceria, de priorizar os altos interesses da instituição, foram acrescidos, potencializados, no momento em que quis o destino assumisse a presidência do Grêmio, de um homem que trazia essas aptidões, do espírito conciliador, da capacidade de ouvir, da capacidade de compartilhar, da capacidade de priorizar o coletivo e de entender principalmente aquilo que era a vocação e o sentimento da razão de ser e de existir do Grêmio, que é a nossa imensa torcida. Ela é que nos comanda. Para ela é que nós temos que ter sensibilidade. E numa visão, vejam bem o que eu estou dizendo, numa visão de estadista, começou a construir um processo, que era o sentimento que vinha das nossas massas, de pacificação total do clube, de unidade, de abrir o Grêmio para todos. E por isso que o nosso slogan leva esse nome. Todos somos Grêmios, com Romildo Bolzan, Chapa 2. E essa construção, e eu fico muito desajustado, e eu diria desconfortável, quando alguém tenta nos imputar que nós formamos um chapão. Nós fizemos, senhores e senhoras, homens e mulheres, na história do Grêmio, a maior construção democrática que eu, nos meus 68 anos de vida, acompanhei. Porque ela foi feita de diálogo, de conversas, de entendimentos. Chamamos e clamamos por todos. Os que não nos acompanharam foi por decisão própria e porque não entenderam o nosso propósito. O presidente do Conselho Deliberativo e o Diego me antecedeu. Tomamos todas as providências de ordem estatutária, de ordem legal e de ordem formal para um terceiro mandato, cuja decisão está agora na deliberação do nosso presidente. Depende apenas da palavra dele, porque todo o conjunto foi construído. E desde janeiro e fevereiro, movimento a movimento, como disse o Diego, de reunião incansável, de reuniões incansáveis semanalmente, ou quase todos os dias, né, Marcos? Nós somos ouvindo a todos. Não é fácil, presidente Cacalo, tu que é tão experiente, reunir-se 17 grupamentos, cada um com as suas lideranças. E preciso dizer e cumprimentá-los, presidente, que todos eles foram contundentes, foram líderes autênticos dos seus movimentos, defenderam os interesses dos seus movimentos com todo o vigor, até o limite em que se chegava na causa maior. A causa maior era a unidade, era a chapa de consenso. Quando se batia nesse teto, todos tiveram o discernimento,
a compreensão, a grandeza de abrir princípios e cortar na própria carne, em nome do Grêmio. A esses eu peço uma salva de palmas. Aprendi com meu pai e contigo, Irani Júnior, que honra muito a tua presença, que eleição só se ganha e só se conhece o resultado após abrir as urnas. Esta eleição está nas nossas mãos, na capacidade de nos relacionar no corpo a corpo, mas especialmente hoje nas redes sociais. O Grêmio terá mais de 50 mil eleitores aptos a votar. E nós, os senhores que estão aqui, e as senhoras, serão os multiplicadores, os disseminadores, para que todos façam o seu cadastro, para que todos se habilitem a votar até o dia 24, nas eleições que ocorrerão dia 28. A nossa vitória estrondosa depende do trabalho de cada um e da quantidade de eleitores que nós obtivermos. E eu aqui quero fazer um desafio. Nós temos que fazer uma eleição para suplantar os 25 mil eleitores, porque se o Grêmio é protagonista em todas as áreas nesse país, neste continente e no mundo, no desporto, em gestão, em número de associados, enfim, nos seus balanços, se nós somos hoje um exemplo, o Grêmio também tem que ser um exemplo no seu processo de escolha democrática, com os seus 90 mil associados e com os seus 55 mil hábitos. Esse é o desafio. E mais, para encerrar, meus queridos companheiros, o Grêmio vai dar uma demonstração ao país, porque nós fizemos um processo legítimo de ouvir a todos, de incluir a todos. Ele foi plural, ele foi sério, ele foi transparente. As tabelas, as planilhas de como os grupos seriam aquinhoados foram dezenas de vezes abertos, presidente Romildo de Cacalo, para todos os senhores. Saúdo aqui aqueles que trabalharam incansavelmente para isso. Porque nós estamos agindo, presidente, apenas de forma coerente com a forma que o senhor gesta o Grêmio. De forma aberta, séria e transparente. E o processo foi assim. E é por isso que nós queremos dar um exemplo para o país, para o Brasil, para a América, que aqui em Porto Alegre reside um clube de futebol, que ele não é só maior na atividade esportiva ou de gestão, mas é maior também na sua concepção política, de unidade e de pacificação. Lamentamos, gostaríamos de formar um consenso e que todos estivessem aqui. Os procuramos muito, mas cada um na democracia tem o direito de tomar o seu caminho. O nosso presidente Romildo, meus queridos amigos vice-presidentes e presidente Cacalo, os nossos estão aqui. Aqui está a chapa 2. Aqui está a chapa do presidente Romildo Bolzan. E encerro dizendo o seguinte: o triunfo tem um horizonte e para ele apontamos. Nossas glórias estão em nossos corações, o nosso futuro em nossas convicções.